Olá, vamos continuar falando então sobre os conceitos de temperatura. Agora a gente vai entender como que o calor consegue se propagar no meio dos objetos. Vamos lá? Bem, a propagação de calor então é a capacidade que a gente tem de espalhar esse calor para outros objetos ou a transferência de calor entre os objetos. Mas eles fazem isso de diversas formas. A gente vai ver um pouquinho sobre isso agora, tá? A condução térmica é a primeira que a gente está dizendo e entra no exemplo da panela que eu citei, fogão, né, que recebe o calor do fogão. Só que nesse caso aqui, para ocorrer a condução, a gente não está falando da água dentro da panela, mas da panela em si. Quando ela recebe o calor da chama, essa chama vai propagando então essa energia térmica, esse calor, até chegar, por exemplo, no cabo dela. E isso a gente diz que é uma condução térmica do calor da chama até o cabo da panela. É muito comum que a condução térmica aconteça entre sólidos, por isso que o exemplo aqui não inclui a água, já que ela não está no estado sólido no exemplo em questão, tá? Quanto vai demorar para essa condução térmica ocorrer vai depender do material que está envolvido no processo. Então, o metal, por exemplo, ele conduz mais rápido o calor do que outros materiais. Então, a gente acaba tendo uma diferença entre a madeira, o plástico, o metal, quando se trata de condução térmica, tá? Aqui tem um exemplinho de condução térmica, mas acho que vocês conseguiram entender um pouco da ideia, né? As partículas mais próximas da fonte de calor se agitam e vão, consequentemente, agitando as demais partículas até que todas estejam agitadas e tudo já tenha aumentado de temperatura. Como eu disse para vocês, depende muito do material que a gente está usando para essa condução térmica acontecer. Então, a condutividade térmica ela está relacionada ao tipo de material que você vai usar. A gente tem aqueles materiais que a gente chama de condutores térmicos e a gente tem aqueles que são chamados de isolantes térmicos. Os condutores são os melhores materiais para serem utilizados, então, na condução térmica, porque eles têm maior condutividade térmica e propagam o calor mais facilmente, certo? Bem, outra característica, né, da propagação de calor é a dilatação e a contração térmica. A gente falou um pouquinho sobre isso quando eu falei de termômetro, porque o volume do material muda de acordo com o tanto de agitação das partículas e ele acaba dilatando ou contraindo, dependendo do que está acontecendo, né? Nesse caso aqui, o afastamento das partículas, quando elas estão muito agitadas, é chamado de dilatação térmica. E quando as partículas se aproximam, porque elas estão menos agitadas, então elas estão mais frias, com uma temperatura menor, a gente vai chamar de contração térmica, beleza? Bem, tudo que eu falei até agora tinha a ver com o conceito anterior aqui de condução térmica. Mas existe uma outra forma de propagar o calor, que é a convecção térmica. A convecção ela cria uma espécie de ciclo, como está aqui no nosso desenho, na nossa chaleirinha, que faz com que essa temperatura seja propagada até que todo o líquido, nesse caso, esteja com a temperatura aquecida. Isso tem muita relação com gases e com líquidos, então é um tipo de condução térmica que vai acontecer mais nesse tipo de material e a gente vai encontrar então com mais facilidade nesse tipo de material e a gente vai perceber então uma convecção térmica. Aqui o que vai acontecer? Conforme a água se aproxima do fogo, ela esquenta. Ela esquentando, ela tende a subir, empurrando a água mais fria para baixo, que também esquenta e tende a subir, formando esse ciclo que eu disse para vocês. Então, a água vai se aproximar do ponto aqui do fogo, vai se aquecer, vai tender a subir e empurrar a água mais fria para baixo, que vai gerar esse ciclo aquecendo todas as partículas de água que estão aqui dentro, tá? A gente chama esse ciclo de correntes de convecção ou de correntes térmicas, tá? Que são essas correntes criadas a partir da mudança de temperatura e que fazem o ar frio descer ou a água fria descer e o mais quente subir, beleza? Irradiação. A irradiação é a forma de propagação que não depende de um meio material, a gente não tem objetos envolvidos aqui, porque os corpos vão irradiar calor através da radiação infravermelha, que é um dos tipos de radiação, tá? Então, nesse caso, a gente não tem objetos envolvidos. A intensidade da radiação pelos corpos aumenta ou diminui de acordo com a temperatura do próprio corpo.
né? Por exemplo, alguns animais utilizam, através de órgãos sensoriais, a detecção dessas radiações emitidas pelos corpos. Então, quando a gente vê fotos como essa, a gente vai ver, então, que está tendo uma radiação ou uma irradiação de energia que não depende de um meio material, tá? Um exemplo que a gente normalmente usa para falar dessa questão da condução e manutenção de temperatura e de calor é a garrafa térmica. Ela aplica as formas de propagação de calor e serve para manter constante a temperatura do líquido que a gente põe ali. Então, ela conversa com a temperatura fria e quente, porque a gente também pode manter gelado, né? E ela foi desenvolvida para evitar a transferência de calor por todas as formas que eu citei entre os objetos e o líquido, ou entre o líquido e o ambiente, e assim por diante. Aqui tem a figura do funcionamento dela e eu vou falar um pouquinho, tá? Os itens representados naquela figura evitam a transferência do calor que eu citei para vocês, como a parede de vidro espelhada, que o calor é refletido, evitando a perda por irradiação, o vácuo entre as paredes, que evita a perda por condução, e o ar, que é o isolante de calor, a transferência de calor por convecção também não vai acontecer. Então, cada uma das partes que a gente tem envolvida no processo evitam a perda de calor por uma das três formas que eu falei. Por uma dessas três formas aqui, ó, irradiação, convecção e condução térmica. A garrafa térmica ela usa como princípio os materiais que evitam a propagação de calor por uma dessas formas, beleza? Bom, espero que tenha dado para compreender, a gente vai se falando.